E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma situação aqui, pessoal, em matemática, que tem muita gente, principalmente alunos aí da quinta, sexta série, quando começa a ter contato com letras, e é muito comum, né, os alunos ter dificuldade nesse tipo de questão. Por quê? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar isso aqui, 2x dividido por x. Então é uma conta simples, mas que tudo que você colocou letras, o aluno já acha dificuldade ali. Por quê? Por exemplo, isso aqui, pessoal, poderia ser x, poderia ser a, só que é mais comum a gente ver x nas nossas questões, certo? Então eu poderia ser a, poderia ser b, poderia ser c, poderia ser qualquer letra, poderia até ser até a letra inicial aí do seu nome, mas por convenção adotaram o x. Só que a gente tem que entender, pessoal, o que é cada parte disso aqui. Por exemplo, aqui não tem nada aqui, ó, explícito, mas é um sinal, é um ponto que quer dizer uma multiplicação. Então, ó, 2 vezes o x, certo? Como poderia ser 2 vezes o a, 2 vezes o b, ou 2 vezes essa caneta, certo? Ou 2 vezes essa outra caneta, não importa. Por exemplo, quando eu estou falando isso aqui, ó, 2 vezes o x, estou dizendo assim, ó, em outras palavras, x mais x. Por quê? Quantos x eu tenho aqui? 2. 2 vezes o x. E se fosse a mais a. 2 vezes o a. Eu representaria assim, ó, 2 vezes a. Então, essa é uma forma de representar. Como poderia ser também 3 vezes, né? X mais x mais x, ou seja, 3 vezes x. Como poderia ser a também? 3 vezes a. Então, é uma maneira diferente de representar. E aí, o resultado dessa divisão, 2 vezes x dividido por x, é 2. Por quê? Porque eu posso simplesmente chegar aqui e cancelar esse com esse, e o resultado é 2, certo? E não importa, pessoal, a maneira com que você faça essa conta, ela sempre tem que dar 2. Por exemplo, se a gente for fazer essa representação, como a gente fez aqui, ó, para a gente enxergar, ó, x mais x equivale a esse cara aqui, 2 vezes o x, dividido por x. E é aqui que está a dúvida dos alunos. Por quê? Porque eles chegam simplesmente aqui, ó, corta esse com esse, o resultado, x. Então, como pode duas contas iguais, representadas, né, de maneiras diferentes, dar o mesmo, dar resultados diferentes? Isso não pode acontecer na matemática, pessoal. Vocês podem fazer, se você conseguir tirar a raiz quadrada disso aqui, fazer qualquer coisa e chegar no número 2, tá válido. Você pode fazer qualquer coisa na matemática, desde que aquilo que você está fazendo tenha sentido. Só que isso aqui não tem sentido nenhum. Por quê? Eu não posso cancelar um com o outro, porque isso aqui é uma adição. E quando a gente tem uma adição, a gente não pode cancelar, porque isso aqui vai dar um resultado errado. A gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. X mais x dividido por x, certo? Qual é o termo que está em evidência? O termo que está em evidência é o que está aparecendo aqui, ó, nas duas somas. É o x. Então, eu coloco ele em evidência. Isso aí vocês vão fazer muito, certo? E venho dividindo, ó. X dividido por x é 1. X é mais, né? X dividido por x, 1. Fecha parênteses. Tudo isso aqui dividido por quem? Por x. Agora sim, pessoal, eu tenho aqui, ó, uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso cancelar igual eu fiz aqui, ó. Eu não tenho uma multiplicação? Não cancelei? Posso fazer aqui também, ó. Cancelo esse com esse, sobrou quem? 2. O mesmo resultado. Então, eu posso fazer qualquer artifício matemático desde que aquilo faça sentido, certo? E muita gente confunde isso aqui, ó, com isso aqui. X vezes x dividido por x. Nesse caso, pessoal, aqui sim, eu posso chegar aqui, ó, e cancelar esse com esse, que vai dar x. Então, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, certo? Porque uma coisa eu tenho soma, outra coisa eu tenho multiplicação. Então, eu só posso cancelar quando eu tenho uma multiplicação, certo? Isso aqui, ó, quando eu estou fazendo isso aqui, é a mesma coisa, ó, x vezes x. Lembra da propriedade de potenciação? Potências de mesma base, eu conservo a base, que é o x, e somo os expoentes, x ao quadrado, certo?
Isso aqui, toda vez que eu tenho um expoente elevado ao quadrado, eu estou me referindo à área de alguma coisa. Por exemplo, a representação geométrica disso aqui, ó, seria um quadrado de lado x. Né? Os quatro lados são iguais, certo? Porque x vezes x é x ao quadrado, certo? Aí é que está a diferença. X vezes x é igual a x quadrado. E x mais x é igual a 2 vezes x, igual a gente viu nesse exemplo aqui, ó. X mais x mais x mais x é 3 vezes x. É como se eu estivesse falando aqui, ó, que eu tenho uma caneta, mais outra caneta dessa, mais outra caneta dessa. Quantas canetas eu tenho? Eu tenho 3 vezes uma caneta, certo? Esse é o raciocínio lógico. Então, pessoal, matemática, ela só faz sentido quando você aí abrir a porta da sua casa, ir para o seu trabalho, e aquilo que você aprendeu, você consegue aplicar. Você consegue fazer a ponte entre a matemática e a realidade. Então, tudo que você aprendeu que não faz sentido com a sua realidade, não é matemática. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, mais uma vez, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, deixa aí nos comentários que eu respondo.